Olá pessoal, o capítulo 13 do livro trata dos mecanismos de sincronização com variáveis compartilhadas. E neste vídeo eu comento sobre a questão 12 que aparece ao final do capítulo. O enunciado diz o seguinte: considere uma relação produtor-consumidor onde vários produtores e vários consumidores acessam o mesmo buffer circular. Então, é uma variação dos produtores e consumidores. O buffer circular possui capacidade para N caracteres. Cada produtor deposita no buffer um número variável de caracteres, sempre menor que N. Ou seja, é um produtor-consumidor, o buffer é organizado em slots de caractere, capacidade de caractere, porém, ao invés do usual, que seria cada produtor depositar um caractere e cada consumidor retirar um caractere, nós temos agora que cada produtor deposita no buffer um número variável de caracteres. Da mesma forma, cada consumidor retira do buffer um número variável de caracteres, sempre menor que N. Se o buffer tem uma capacidade N, fica difícil depositar mais do que N e tirar mais do que N ao mesmo tempo, né? O número N de caracteres que o consumidor retira não guarda relação com a quantidade de caracteres que são depositados de cada vez, ou seja, os produtores vão depositando 3, 4, 8, 5, 2, e os consumidores vão tirando 8, 7, 11, 4, e não tem nada a ver, não existe nenhuma relação entre o número de caracteres depositados e retirados de cada vez. Pode ser um número aleatório. O número de caracteres a ser inserido ou retirado do buffer é fornecido como parâmetro pela thread. Crie uma solução para este problema utilizando pthreads. Tanto o produtor quanto o consumidor devem ficar bloqueados caso o buffer não tenha como atender ao pedido imediatamente. Então, se o produtor quer depositar X caracteres e não cabe, ele tem que bloquear. Se o consumidor quer retirar X caracteres, mas não tem, ele deve bloquear também. Soluções com busy waiting não são aceitáveis, os produtores precisam ser atendidos na ordem de chegada, ou seja, está sendo pedido estritamente FIFO no atendimento aos produtores. Prosseguindo, os consumidores precisam ser atendidos na ordem de chegada. Então, também, os consumidores são atendidos de forma estritamente FIFO. Primeiro que chega, primeiro atendido. Os dados precisam ser consumidos na mesma ordem na qual foram produzidos. Então, cada produção de dados vai, por assim dizer, enfileirando eles e os consumidores vão retirando nessa mesma ordem. As rotinas do monitor, rotinas a serem implementadas, são apenas duas. Insere, onde temos um pointer para os caracteres a serem inseridos e o número de caracteres a serem inseridos, e um pointer e a retira, onde tem um pointer para o local de destino dos caracteres que serão retirados e o número de caracteres a serem retirados. Pode ser usada uma rotina auxiliar copia-char para fazer cópia de caracteres, desde que ela faça uma simples cópia sem qualquer tipo de sincronização dentro dela. Isso aqui é apenas para dizer o seguinte, pessoal, a ênfase da questão está na sincronização entre as threads e não naquele detalhe de estrutura de dados do C. Então, primeiro solicitado só um monitor. Então, não precisaria implementar threads, função main, nada disso. É só insere e retira, né? Essas duas aqui, as funções do monitor. Segundo, é possível simplificar um pouco a cópia de caracteres se for o caso, tá? Embora o enunciado da questão não peça, eu implementei aqui em C, compilei e executei uma solução. Eu criei uma questão 12.c que faz chamadas ao monitor para testar. E depois o monitor está em Q12 buffer.c e .h. Então, inicialmente, vamos olhar o código de questão
questão 12.c, que seria o programa principal, né? Essa barrinha aqui é só espaço em branco. Temos aqui, então, uma série de includes, inclusive o include do Q12 buffer.h, onde estão os protótipos das funções do meu Q12 buffer. Para testar o buffer, eu implementei 5 produtores e 5 consumidores, né? Dá para ver aqui uma rede de 5, pthread type, produtor-consumidor. Main produtor tem o código do produtor. Main consumidor tem o código do consumidor. Então, vamos primeiro olhar o código do produtor. Ele está recebendo como parâmetro, no momento da criação, o seu ID. Né, o seu ID. Eu terei aqui 5 threads produtor, mas todas as 5 threads produtor executarão exatamente o mesmo código, main produtor. As 5 threads são criadas para executar este mesmo código, essa mesma função. A diferença entre elas é o ID. Cada produtor tem um ID diferente, portanto eu poderei identificá-lo durante a execução. Temos aqui um S-char, ok? O que cada produtor faz, pessoal? Cada produtor faz, ele vai fazer 5 inserções de dados. O fato de ter 5 produtores, 5 inserções não é mera coincidência, né? Vai acabar que teremos 25 inserções, mas poderiam ser números diferentes, não tem relação nenhuma. Quantos caracteres o produtor vai inserir? Eu estou usando um número aleatório aqui. Rand me retorna um inteiro, né, entre 0 e um número muito grande. Como eu fiz módulo 40, Rand, resto da divisão módulo por 40, vai me dar um número que fica entre 0 e 39. Né? 0 e 39. Aí eu somo 1, eu fico com 1 a 40. Portanto, o número de caracteres a ser inserido estará entre 1 e 40 e vai ser um número aleatório. Como eu sorteio a cada iteração, cada vez que um produtor vai inserir dados no buffer, ele sorteia um novo tamanho, entre 1 e 40. Eu, em seguida, aloco espaço na memória para NC elementos, que é o que eu acabei de sortear aqui. Qual o tamanho de cada elemento? Um char. Então, na verdade, eu estou apenas alocando memória para colocar um array de NC caracteres. E o pointer está aqui no S. Depois, um printf na tela para a gente acompanhar a execução. O produtor tal vai produzir tantos caracteres. O ID do produtor vai ser o asterisco ID. Eu estou usando o char porque eu vou passar um char. O ID do produtor vai ser um char. E NC, bom, NC é o número de caracteres que ele está escrevendo no buffer. A partir daí, o que ele faz? Primeiro, vamos preencher os dados. Lembrem-se, aqui no calloc a gente alocou memória, mas não tem nada lá dentro. Então, vamos lá. Para NC posições de memória, eu guardo no array de char que vai ser inserido o próprio asterisco ID. Então, qual que é a ideia? Eu vou ter um produtor letra A, um letra B, letra C, letra D, letra E. O produtor A vai colocar uma sequência de As no buffer. O produtor B vai colocar uma sequência de Bs no buffer. Da onde que vem o A? Da onde que vem o B? Parâmetro na criação da thread. Quantos caracteres são de cada vez? Sorteado aqui. Tá? Esse meu programa é um programinha com problemas, né? Porque vocês observam que eu dou calloc aqui, mas eu nunca dou free. Então eu tenho um vazamento de memória. Mas é um pequeno exemplo para ilustrar o monitor, então eu vou deixar assim mesmo. Tá? Uma vez que preparamos os NC caracteres, nós vamos chamar o monitor. Insere os caracteres que estão em S, cujo tamanho é NC. Observem, pessoal, que não é um string.
não é um string. Por quê? Porque S não tem barra zero no final. Se eu sorteei, por exemplo, NC 30, eu terei 30 letras A. Não tem barra zero ao final, não é um string. Por isso, eu me obrigo a colocar junto o número de caracteres, para o cara lá dentro do monitor saber quando parar. E aí um sleep 1 e toca o baile, né? Repete. Consumidor, o consumidor é semelhante. Eu criei aqui um array local, né, com n mais uma posições. Lembrem-se que o meu buffer tem capacidade n, então eu acabei colocando n mais 1 aqui, tem uma folga aqui, tem um exagero, mas tudo bem. Eu tenho certeza que eu nunca vou ter estouro de buffer nesse caso. O consumidor, ele é loop infinito. Ele é loop infinito. Então, o meu programa vai rodar uma certa quantidade de inserções e os produtores vão parar, né? Mas o consumidor está em loop infinito, ele vai ficar esperando. Obviamente, uma hora, o buffer vai ficar vazio e todos os consumidores vão travar no buffer vazio. Quantos caracteres cada vez o consumidor vai retirar? Aleatório de novo, pessoal. Um número entre 0 e muita coisa, né? Módulo 40 significa que temos entre 0 e 39, mais 1 temos entre 1 e 40. Portanto, a retirada vai ser alguma coisa aleatória entre 1 e 40. Eu vou colocar os dados, os caracteres retirados em S, que está aqui o S, né? E NC foi o que eu sorteei agora. Neste caso, eu vou ter o cuidado de, ao final, colocar um barra zero. Então, embora a retira me devolva NC caracteres sem barra zero, não é um string, eu depois coloco na posição NC o barra zero, e aí eu tenho um string. O S agora é string. Como o S é string, eu posso colocar ele na tela aqui, ó, tá vendo? Vou usar o percentual S aqui para colocar na tela o S que eu removi lá do buffer. Além disso, eu vou dar o ID do consumidor, que está aqui, da mesma forma que os produtores, ele tem ID. E também eu vou dizer, ele consumiu tantos caracteres. Quantos? É o NC, né? O NC que a gente sorteou aqui. Então é isso. 5 produtores ficam produzindo caracteres, cada vez entre 1 e 40 caracteres, no total de 5 vezes cada produtor. Consumidores, 5 consumidores, ficam em loop infinito, sempre querendo consumir. Depois, o que mais? Temos a criação das threads, né? Para IDs de produtores, eu vou usar as letras A, B, C, D e E. Para ID de consumidores, eu vou usar os números 6, 7, 8, 9 e 0. Vou criar os caras, né? Eu tenho um loop, 5 iterações. Em cada iteração, eu crio um produtor, o iésimo, né? O produtor I e o consumidor I. Default, produtores executam main produtor, consumidores executam main consumidor, e aqui eu estou passando os IDs, tá? Observem que a cada iteração o I muda, e aí eu coloco o ID do produtor e do consumidor. Como eu devo passar um pointer, eu estou usando um e-comercial aqui, lá do outro lado eu pego pointer, tá? Eu estou aqui passando um inteiro, um pointer para inteiro, enquanto que na verdade é uma letra. O que vale é o código ASCII da letra, né? Então aqui vai ser 65, né? E por aí vai. Mas funciona, né? Eu estou usando o int, mas na verdade o valor em si que tenho em mente é um código ASCII dessa letra aqui. Ao final, pessoal, eu apenas espero morrerem os produtores e aí o programa termina. Lembrem-se que os produtores, cada produtor faz 5 inserções e acaba. Então, quando os 5 produtores fizerem as suas 5 inserções e terminarem, o programa acabou. E esse é o main. O que a gente quer mesmo é o monitor, tá certo? Que é o Q12 buffer. Vamos lá então, eu vou sair desse arquivo, né? Então, até posso dar aqui sim.
E eu vou agora para o nano. Vamos primeiro olhar o ponto H. O ponto H é muito simples. Eu estou definindo que o meu buffer tem um tamanho máximo de 100. E aqui temos as duas funções, né? A insere e a retira, como no enunciado da questão. Só isso. A coisa toda acontece mesmo em Q12 buffer.c. Então, vamos lá. Esse programa aqui, ele tem várias sutilezas. Na verdade, o enunciado tem uma aparência simples, mas existem algumas sutilezas que a gente tem que tomar cuidado na hora de implementar. Tá? Deixa eu adiantar o seguinte. Eu criei aqui uma função dump buffer. Ela é static, portanto não é para ser chamada de fora. E tudo que ela faz, ela coloca na tela o buffer atual. Eu vou acompanhar a evolução do teste observando o estado, né? O estado do monitor. Ou seja, sempre que eu quiser olhar como as coisas estão, eu dou um dump do buffer aqui dentro do monitor. Dump do buffer nada mais é dar um print do buffer na tela. Tá? O que ocorre? É que como é um buffer circular, às vezes o início está no meio dele. E pode ser que o início esteja na posição 30 e o final esteja na posição 10. É um buffer circular. Então, o que eu faço aqui? Eu crio um array temporário local para colocar o conteúdo do buffer bonitinho. E eu pego aonde está o próximo caractere a ser consumido. E eu faço um for de 0 até o número de caracteres que tem no buffer, né? Colocando na posição I do meu array temporário o que está na posição P do buffer. Então, ou seja, eu estou varrendo o buffer, pegando os caracteres que estão lá em posições variadas, porque ele é circular, e estou colocando bonitinho em temp. Né? Lembrando que o pointer de retirada do buffer, quando chega ao final do buffer, ele tem que voltar para 0. Né? Ele tem que fazer o circular, o efeito circular. Então, depois de pegar o que tem em P, eu incremento P, mas se P mais 1 for igual a N, módulo N 0, eu volto para o início, efeito circular. Temp não, temp é um array comum. O temp ao final eu ponho um /0, por quê? Porque eu quero que ele se transforme num string, tendo copiado os caracteres, ponho um /0 ao final, agora eu tenho um string. Como é um string, eu posso colocar na tela o conteúdo de temp. Então, a função temp buffer nada mais é do que mostrar na tela o conteúdo, né, o conteúdo atual do buffer. O que mais que a gente vai usar aqui? Vamos lá. Eu tenho alguns includes, incluí aqui o Q12 buffer.h para detectar algum tipo de conflito, o compilador fala para mim. Static char buffer n é o buffer com n posições. A minha próxima inserção ocorrerá nesta posição do buffer. A minha próxima retirada ocorrerá nesta posição do buffer. Inicialmente eu tenho 0 caracteres no buffer. Eu vou usar 3 mutexes. O mutex EM é aquele clássico mutex que vai me dar exclusividade mútua dentro do monitor. Tá? Então, antes de fazer qualquer coisa no monitor, acessar variáveis compartilhadas do monitor, eu vou dar um lock M para ter a exclusão mútua, como a gente viu nos exemplos e no livro e tudo mais. Só que o enunciado pedia um atendimento FIFO, né, por ordem de chegada dos produtores e dos consumidores. Então, eu criei 2 mutexes adicionais, de maneira que eu vou usar o mutex fila produtor para impor o FIFO aos produtores. E vou usar o mutex fila consumidor para impor um FIFO aos consumidores.
tá? E a gente já vai ver como isso será feito. Por fim, quando não tem espaço no buffer, eu tenho que parar os produtores. Para isso eu uso a variável condição ter espaço. Tá? O produtor fica esperando a condição ter espaço. Quando o buffer está vazio, ou nem precisa estar vazio, né? O consumidor quer 20 caracteres e o buffer só tem 15 caracteres. Aí eu tenho que bloquear o consumidor e o consumidor bloqueia na condição ter dados. Ele está esperando a condição ter dados. Inicializações default, como sempre. Estática, porque são variáveis para serem usadas, acessadas apenas dentro desse arquivo. Muito bem, vamos agora então ao recheio, né? A parte que realmente importa, que é a implementação da insere e a implementação da retira. Tá? Eu tenho, então, bom, vamos começar pelo produtor, pela insere. Pessoal, de cara, observem o seguinte, eu vou agora começar tudo com um lock em fila produtor. Então, quando o produtor chega, ele dá um lock em fila produtor. É a vez dele. Nenhum outro produtor vai atrapalhar. Este mutex fila produtor só é usado pelos produtores. O produtor chega, dá um lock em fila produtor. Sou eu, é a minha vez. Enquanto eu não sair, nenhum outro produtor faz nada. Na saída, o produtor, tendo sido atendido, dá um unlock no fila produtor e permite que o próximo execute. Né? Então, ao colocar esse lock fila produtor na entrada e ao colocar esse unlock fila produtor na saída, eu imponho uma ordem FIFO aos produtores no atendimento ou na execução de insere. Tá? Já adiantando, a mesma coisa vale para os consumidores. Né? Quando o consumidor chega, ele dá um lock em fila consumidor. Agora é minha vez. Ninguém mais, consumidor nenhum outro entra. Né? Lá na saída, com o consumidor atendido, ele diz, ok, agora eu dou um unlock fila consumidor e os demais poderão ser atendidos. Tirando isso, então, da nossa mente, a gente fica com um código mais típico que nós temos visto, né, e está lá no livro. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Lock no EM. Esse produtor, ele já está sozinho entre os produtores, porque ele deu um lock em fila produtor. Mas ao pegar o EM, ele barra os consumidores também. Não, agora sou eu mesmo em tudo, né? Só tô sozinho aqui. Vamos lá. Se, vamos supor, o buffer é de 100, e atualmente no buffer nós temos 50 caracteres, então o espaço disponível é 100 menos 50, 50. Ora, se o espaço disponível, que é isso daqui, é menor do que eu quero guardar, não tem espaço para mim no momento. Então, o que eu vou fazer? Wait, vou esperar. Vou esperar pela condição ter espaço, para que eu possa prosseguir. E como sempre, o wait, eu bloqueio, né? Bloqueio na variável condição wait, liberando a exclusão mútua, liberando o EM. Observem que liberar o EM não vai adiantar para os demais produtores, porque os demais produtores estão aqui, ó. Porém, vai liberar o monitor para os consumidores consumirem e um dia avisarem. Ok, cara, agora tem espaço, tu pode prosseguir. Quando finalmente um consumidor avisar tem espaço, o produtor sai desse wait, retoma o mutex EM, testa, retesta porque é o while, né? E se agora o espaço disponível não é mais menor do que o número de caracteres, o while aqui dá false e ele vai embora. Ok, tem espaço para este
produtor. Aí eu vou fazer o que seria o copia-char, eu vou simplesmente copiar de S, que é onde estão os caracteres a serem inseridos para o buffer, né? S, eu vou usar o próprio S e avançar o pointer, ao passo em que o buffer eu vou guardar na próxima inserção e vou avançar a próxima inserção de forma circular, né? Quando eu chegar no final do buffer, eu faço o módulo N, vai dar 0 e eu volto para o início do buffer. Essa não, essa é um array normal, né? O buffer é que é circular. Quantos caracteres? Número de caracteres, que é o que o produtor pediu, né? Pediu aqui em cima, no parâmetro. Uma vez feita a cópia dos caracteres, o número de caracteres no buffer aumentou de número de caracteres, então agora o nchar é incrementado. E com isso, eu posso ter permitido que consumidores saiam, prossigam, né, consigam avançar no seu consumo de caracteres. Portanto, eu vou sinalizar, olha, tem dados. Se aí do outro lado tem algum consumidor esperando para tentar remover dados, né? Tenta aí, cara, porque coloquei dados aí. Aí, pessoal, eu dou um printf aqui, tá? Número de caracteres que foram inseridos e qual o tamanho, a nova ocupação do buffer. Dou um dump buffer, eu ponho na tela o conteúdo atual do buffer. Libero o EM para que os consumidores possam executar. E libero a fila de produtores. Ao dar o unlock fila produtor, um outro produtor agora acorda aqui, se estiver esperando, né? Acorda aqui e entra na jogada também, tá? E é isso, esse é o produtor. Observe que a gente poderia se perguntar assim, pá, mas será que tinha que ser signal ou broadcast aqui? Ocorre que, lembre-se que lá do outro lado, eu tenho também esse lock que obriga ao entendimento dos consumidores um a um, atendimento um a um. O que significa que no máximo, eu terei um consumidor bloqueado no wait. Então, usar signal ou broadcast é irrelevante, porque à espera do ter dados, ou não tem ninguém, não tem nenhum consumidor lá, ou tem no máximo um, porque esse um travou os demais aqui. Portanto, eu coloquei o signal. Poderia ter usado o broadcast, mas não ia mudar absolutamente nada nesse caso. Tá? Outra dica, é preciso tomar cuidado com a implementação do mutex nas pthreads do Linux. Tá? Tem um vídeo sobre isso, onde eu destaco que a implementação do mutex no Linux tem otimizações para desempenho médio que podem, às vezes, complicar se a gente está assumindo um mutex FIFO. Mas a gente só vai ter complicação, só vai ter consequências negativas desta implementação do Linux, caso uma thread fique em loop, dando lock, unlock, lock, unlock, lock, unlock, e não dando chance para as demais executarem, tá? Eu, aqui nesse meu exemplo, para escapar da armadilha, de qualquer armadilha do mutex do Linux, eu usei aqui uma malandragem. Lá no meu exemplo, programa principal, depois do produtor colocar algo no buffer, ele dá um sleep, o que significa que ele dá um tempo assim para deixar o sistema andar. Tá? Se vocês têm uma thread em loop, sem nenhum tipo de bloqueio, teclado, arquivo, rede, sleep, tá? E ela fica dando lock, unlock, lock, unlock o tempo todo, aí assista um vídeo sobre mutex no Linux para ter uma ideia de como a coisa pode funcionar. Muito bem, essa era em série.
Uma outra questão que vale a pena destacar é que na hora da depuração, a tendência, todo mundo, eu inclusive, é de colocar printfs nas threads lá fora do monitor, para ver, para ter um trace, né, um histórico do que aconteceu. O problema, pessoal, é que em programação concorrente, o fato das threads executarem em ordem diferente não é um erro. A gente tem um escalonador genérico aqui. O escalonador está fazendo as coisas dele. E às vezes ele vai botar a thread 1 na frente da 2, ou a thread 2 na frente da 1, principalmente se eu estou com tudo. Todas elas estão com a mesma prioridade em fatia de tempo, né? Então, vocês podem rodar o programa 50 vezes. Em cada uma delas, vocês têm uma sequência de printf diferente. E o programa está correto. Apenas nós estamos vendo aquela variabilidade gerada pelas decisões de escalonamento. Mas o programa está correto. Por quê? Porque não estamos invalidando o que é suposto do monitor. Então, uma dica é o seguinte: para depurar esse tipo de código, se vocês forem fazer um trace, façam dentro do monitor, observem o estado do monitor. Por quê? Se vocês enxergarem um estado errado para o monitor, aí vocês têm certeza que o programa está errado. Em outras palavras, é mais fácil, em teste, perceber um erro observando o estado do monitor, com printfs dentro do monitor, do que observar os históricos das threads lá fora, que podem ser muito variados conforme o escalonamento acontece, tá? Então, dois alertas aí, o mutex como é no Linux e os printfs preferencialmente mostrando o estado do monitor. Continuando então, o código do retiro é mais ou menos o código espelhado do insere, né? Aquele mutex para fazer uma fila indiana de consumidores, né? Pega aqui, só libera quando está satisfeito, enfilera os consumidores. Pega o EM para ter exclusividade mútua com respeito aos produtores também. Se o número de caracteres não é suficiente para aquilo que o cara quer, bloqueia na condição ter dados. Vamos esperar ter dados. Bloqueia. Libera o EM, por quê? Porque temos que liberar os produtores. Uma vez satisfeito, copio quantos caracteres? Número de caracteres, é isso que o cara quer. Copio para onde? Copio para o S, que é o parâmetro que foi passado. Da onde que ele sai? Sai do buffer da próxima posição de retirada. Incrementa a próxima posição de retirada. Quando bateu lá no fim do buffer, módulo N vai dar 0. Próxima retirada, posição 0. Buffer circular. Tá? O S eu estou mandando um mais no pointer, então ele vai sendo incrementado automaticamente. Ao final, o número de caracteres no buffer agora tem menos aquilo que eu retirei. E eu aviso, olha, se tem aí algum produtor esperando por espaço no buffer, dá uma olhada, porque talvez tenha espaço disponível. Talvez não, né? Porque eu não sei o quanto que o produtor precisa e quanto que o consumidor liberou, mas tudo bem, porque eu sinalizo ter espaço, aí o cara acorda do wait e retesta, né? Ele retesta, porque é um while. E se mesmo com aquilo que o consumidor consumiu ainda não dá para este produtor ser satisfeito, ele vai voltar para o wait dele aqui. Tá? Ele vai retestar a cada passagem de consumidor. Uma vez que o consumidor avisou lá o produtor, olha, tem espaço aí, vê se agora tá bom, eu dou um printf, aquilo que eu falei agora há pouco, no estado do buffer. Quantos caracteres ficaram no buffer? Quantos foram retirados? Eu verifico se esses números estão batendo. Dump no buffer, estou mostrando o buffer inteiro na tela, né? Para ver se está tudo legal. Sendo assim, é claro que em produção tu pode tirar isso daqui, né? Isso aqui é para teste.
Sendo assim, eu libero o M, ok? Os produtores agora podem usar também o monitor e finalmente libero os demais consumidores. Esse consumidor foi satisfeito e os demais podem usar. Né? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou sair aqui, acho que eu deletei alguma coisa, né? Vamos lá, gcc-o q12, né? Aí nós temos o q12 buffer.c e temos o questão 12.c menos l pthread, porque é a biblioteca das pthreads, e agora eu vou executar .q12. E aí ele vai rodando. Lembre-se que tem um sleepzinho a cada produção, então, a cada inserção, então dá esse tempinho aí. E eu não vou correr isso daqui, vocês podem implementar e executar, não é? Mas só quero chamar a atenção do que aquilo que eu falei para vocês, ó. O consumidor, ele dentro do monitor diz que retirou 7 caracteres, agora a ocupação é 78. A ocupação era 85, se o cara retirou 7, a ocupação agora é 78. Então, bom, tá ok, a conta tá batendo. O que mais? Este era o conteúdo do buffer antes. E agora o conteúdo do buffer são 7 caracteres, tá? 7 caracteres a menos. Quais? Os aqui do início, né? Porque o buffer vai circulando, né? Ele vai removendo aqui, ó. Aqui o consumidor 8, ele consumiu 12 caracteres, são todos esses Cs aqui, e acabou que deu certinho que o C que estava no início caiu fora e agora ficaram esses Bs aqui. Muito bem. Com respeito ao produtor, eu coloco também isso, né? O produtor B vai produzir 18 caracteres, tinha 58, mais 18 ficou 76, e ele dá um dump, né? Dá um dump do buffer na tela, tá? Um último comentário. Este exercício, ele tem uma pegadinha. É verdade, o enunciado tem um problema. Não é um problema na solução, é um problema no enunciado. O que acontece, pessoal? Na forma como foi enunciado, eu posso levar o sistema a deadlock. Da seguinte maneira. Imagine que o buffer, num dado momento, tem 50 posições ocupadas. O total do buffer, 100 posições. E insere, retira, insere, retira, insere, retira. O buffer, nesse momento, tem 50 posições ocupadas. Muito bem. Aí chega um produtor dizendo, olha, eu quero produzir 80. Falou que podia menos que 100. Eu quero produzir 80. Aí eu vejo, o cara quer produzir 80, mas se o meu buffer tem um total de 100 e eu estou com 50 ocupadas, eu tenho 50 livres. Se o cara quer produzir 80 e eu só tenho 50 livres, não dá. Bloqueio o cara. Bloqueio o cara porque não tá, vai ter que esperar abrir espaço, tá? E os demais produtores também bloqueiam, porque estamos impondo FIFO, né? Através daquele mutex adicional. Ok, vamos esperar para ver o que acontece. Agora chega um consumidor, o consumidor diz assim, olha, eu quero consumir 60. Aí eu vejo, mas nesse momento eu tenho apenas 50 ocupados. O cara quer consumir 60. Não dá, tá? Não vou poder atender ele. Eu vou deixar esse consumidor em bloqueio por enquanto, até ter mais dados, tá? Aí os demais consumidores, o que vai acontecer? Como estamos impondo estritamente FIFO no atendimento aos consumidores também, eles também vão para bloqueio, né? E aí, nós temos um produtor bloqueado porque quer produzir 80 e não tem espaço. Os outros produtores bloqueados porque o primeiro está bloqueado. Um consumidor querendo consumir 60, mas não dá, porque eu não tenho. O cara está bloqueado também. E os demais consumidores? Bom, eles estão bloqueados à espera do primeiro consumidor sair.
Moral da história, pessoal. Deadlock. Travou tudo. Tá todo mundo em bloqueio. Travou tudo. Tá? E, então, uma solução correta para aquele enunciado ainda assim poderá levar o sistema até o bloqueio. Aqui no meu programinha, o que eu fiz? Como o meu total é 100, vocês lembram? Eu limitei consumos e produções a 40. E aí eu não vou ter problema. A chave aqui é a seguinte: cada insere e cada retira tem que ser menor que n sobre 50. Menor ou igual. Menor que n igual a 2, aliás. Né? 100, se n for 100, 100 dividido por 2 é 50. Mas na real é n menos, dividido por 2. Por quê? Porque se tiver muito lotado e eu não conseguir espaço, é porque eu tenho pelo menos a metade ocupada. E isso vai conseguir atender os consumidores. Ou, se eu não conseguir consumir porque ele não tem dados que chegam, quer dizer que pelo menos tem metade do espaço livre. E eu vou conseguir atender as inserções. Então, uma maneira de impedir o deadlock neste enunciado seria dizer o seguinte: a cada inserção ou remoção, a solicitação deve estar limitada a n sobre 2 caracteres. Lembrando que n é o tamanho total do buffer, tá bom? Essa é uma pegadinha que ficou no enunciado, mas uma solução que leve ao deadlock, ela não está errada à luz do enunciado que foi colocado. Com isso, chegamos ao final deste vídeo, onde eu comentei a questão 12 do capítulo 13. Mais informações no livro Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real. Até mais!